Estava conosco agora no Jogo Aberto falando que não será casa muito cheia e além de não ter casa cheia, não terá Abel Ferreira na margem. Não terá Abel Ferreira no banco de reservas. Thiago Fernandes, o quanto isso pesa a favor ou contra o Atlético logo mais, hein, Thiagueira? A casa não tão cheia, para mim, pesa a favor do Atlético. Agora, a ausência do Abel, para mim, pouco importa, cara, sendo muito sincero. Porque no dia a dia é ele quem trabalha esse time do Palmeiras. Ele tá nesse time do Palmeiras desde agosto de 2020. Nós estamos falando aí de mais de 3 anos de Abel Ferreira à frente desse time do Palmeiras. Então, o time já sabe o que fazer. Com ou sem o treinador ali, às margens do campo. Os auxiliares já têm mais ou menos desenhado e traçado o que o treinador gosta e pede. E também a gente não é bobo, né? Todo treinador, quando ele está suspenso, ele tem contato direto com a comissão técnica. Então, sendo muito sincero, para mim, essa ausência do Abel no campo, na partida de hoje, para mim pouco influencia. Até porque eu acho que influencia muito mais a forma como ele vai escalar o Palmeiras, o formato que esse time do Palmeiras vai entrar. Por mais que eu tenha cobrado bastante o Abel por causa da eliminação na Copa Libertadores da América, quando ele colocou o time para mim, em alguns momentos escalado de forma errada, ele escalou o que eu consideraria a escalação certa desse Palmeiras diante do Santos e foi derrotado. E aí depende muito de como ele vai escalar esse Palmeiras, depende da forma como esse time vai entrar em campo e também depende do Atlético. Depende de como o Filipão pretende montar este Atlético para enfrentar o Palmeiras. Então, até puxando esse gancho aí que a gente está falando a respeito de ausência, né? A ausência do Abel, mas as ausências do Atlético, elas são muito mais preocupantes. Porque elas fizeram falta justamente no jogo que o Atlético perdeu, que foi uma vergonha, um absurdo ter perdido da forma que foi para a equipe do Curitiba jogando na Arena MRV. Então, hoje, mais uma vez, o Atlético não terá o Batalha, não terá o Pedrinho. E aí? Como o Filipão vai montar esse time para dar a segurança que o time vinha dando para muitos torcedores do Atlético? Eu ainda continuo falando que em momento nenhum, ainda nessa temporada com o Filipão, o Atlético passou uma segurança de um jogo seguro, de um jogo que você acompanhava, olhava e acreditava que aquilo ali poderia render uma vitória. Sempre o Atlético com jogos mais ou menos ou com um brilho determinado de alguns jogadores que possa ter conquistado as vitórias que colocou o Atlético ali na parte mais alta da tabela, ali brigando entre os 8, entre os 7, mas que quando a coisa aperta, esse time ainda não entregou o que pode entregar, tendo o elenco que tem. Então, para mim, as ausências do Batalha e do Pedrinho são um agravante muito alto para o Filipão. Deve entrar um garoto da base no lugar do Batalha. Será que vai acontecer isso? É pra botar pra jogar? Pra jogar? Pra jogar. Acho difícil, hein? Titular. Com o Felipão de treinador? Não, me bateram isso. Opa! Eu não lembro o nome do moleque, cara. Tô com o meu Não, celular então isso aqui eu olho agora. Já vai olhar. Paulo Vitor, Pedro Vitor, teria isso na base do Atlético? Eu olho agora, não vamos... Meu celular tá carregando, me perdoem. E minha cabeça, ela é uma memória maravilhosa. Tá, Então, mas é um garoto da base que deve entrar. Entrar como titular ao lado do Otávio. Ao lado do Otávio. Para fazer a dupla de volantes. Rapaz. Paulo Vitor. Seria esse moleque. Seria o Paulo Vitor. Eu não sabia se era Paulo ou Pedro. A gente chamar de PV, né? Tá. PV não é errado. Paulo Vitor. Então, Paulo Vitor. Deve ser o moleque que deve entrar do lado do Otávio. Já teve minutagem, já entrou durante tentar jogos apurar aqui, jogos do Atlético. se vai ser escalado mesmo. Se vai ser, tá só É jovem. Sério? Desse é jeito jovem. assim? É jovem e seria assim, para mim, seria um fato novo. Algo que normalmente o Filipão não costuma fazer. Que bom, fico feliz, porque no jogo contra o Curitiba, faltou fato novo, faltou futebol novo, faltou qualidade antiga, faltou um tanto de coisa. Tudo que vocês puxarem aí, faltou naquele jogo diante do Curitiba. Mas a gente segue aí aguardando que o Atlético precisa vencer um jogo fora para cobrir um pedacinho do buracão que deixou essa derrota para o Curitiba. Porque esses pontos perdidos para o Curitiba, lá no final do campeonato, vai ter gente chorando. É, querido, porque a conta era vencer o Curitiba em casa. Que convenhamos, aqui, o time é fraco. Só olha, se você aqui, derrapa contra o Palmeiras, só aceitável. Olha, beleza. A derrota ficou ainda maior, porque ontem tomaram 3 do Cuiabá em casa, irmão. Só olha a tabela de classificação. Só olha, era o atleticano olhar a tabela de classificação. Ele chora. Ele não tem que pensar em mas o jogo passado, o jogo isso.
É o jogo contra o Curitiba. Não, mas aqui, deixa eu te falar um Curitiba. negócio. Eldi, O Atlético estava com 43 pontos. 43 pontos. Olha a distância Se que ele o estava do atleticano vice-líder. olhar a tabela de classificação, ele Não, chora. não é. Sério, eu vou citar só três jogos contra dois times. Calma, calma. Os times estão no rebaixamento, Thiago, irmão. chorar 3 jogos é ruim. Perder pro Vasco duas Não, vezes. Thiago, mas e isso perder aí... pro Curitiba dentro de casa. Isso cara, aí, eu acho América. mas isso, Thiago. Empate com a Thiago, América. Não, Thiago, mas quando errado. você pega qualquer time do Campeonato Brasileiro, qualquer, e fica pensando pontos perdidos lá atrás, aí qualquer time consegue fazer isso. O América, que é o lanterna, ele consegue pegar vários jogos. Eu citei 3 do América aqui. Ontem já Rapidinho vai eu ganhar, peguei gente. 3 do América. Eu estou falando o seguinte, o Atlético, o jogo passado, foi ontem, tá? Semana passada. E perdeu pro Curitiba. Gente, vem cá, preciso falar do Nesse Oriental Curitiba eu Médico não aqui. tenho respeito. Esse Calma Curitiba aí, é ó, calma ruim. aí, ó. Isso aí é ruim. Traz um remedinho aí, põe Vem debaixo pro da meu língua do time. Elton aí, por favor. Os bons têm